Ele mal teve tempo de girar a chave na fechadura. Assim que a porta se abriu e ele pisou no ró, foi puxado violentamente para a escuridão. Antes que pudesse reagir, uma mão áspera cobriu sua boca. Com força brutal, arrastando-o para dentro do armário de casacos, como se ele fosse um boneco de pano. Se você fizer barulho, você morre, sussurrou uma voz em seu ouvido, tremendo de pânico. Ele tentou lutar, o cheiro de água sanitária invadindo suas narinas, mas a mulher o prensou contra a parede com um desespero selvagem. Na penumbra apertada, ele reconheceu os olhos arregalados de Sofia, a faxineira. Ela não parecia uma criminosa, parecia alguém que estava vendo o diabo. Eles vão te matar, seu Eduardo. Ela chorava agora, as lágrimas molhando a mão que tapava a boca dele. Só olha, por favor, só olha. Ela empurrou a porta do armário com o pé, abrindo uma fresta mínima que dava para a sala de estar, onde o lastre de cristal iluminava a cena que destruiria a vida dele. Eduardo parou de lutar. O coração, que já batia descompassado, falhou uma batida. Ele olhou e o que viu fez seu sangue, já envenenado, congelar nas veias. Lá estava sua esposa, Clara, a mulher com quem ele dormia todas as noites. A mulher que segurava sua mão quando ele dizia que estava sentindo tonturas inexplicáveis nas últimas semanas. A mulher que jurava amá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ela estava de pé, perto da lareira de mármore. Não parecia preocupada com o atraso dele. Não. Estava ligando para o celular, aflita. Estava rindo, uma risada solta, leve, cristalina, girando uma taça de champanhe na mão, a luz refletindo no líquido dourado. Ela usava aquele vestido de seda vermelha. E ele tinha comprado em Milão o vestido que ela dizia que usava em ocasiões muito especiais. Ao lado dela, servindo-se da mesma garrafa cara, estava Rafael, seu irmão, seu sangue, o homem que doa. Rodolfo carregou nas costas a vida inteira o homem cujas dívidas de jogo Eduardo pagou 3 vezes só no último ano para evitar que os agiotas quebrassem suas pernas. Rafael, que sempre chorava, dizendo que Eduardo era como um pai para ele. Tem certeza que a dose de hoje foi suficiente? Clara, a voz de Rafael chegou clara, sem distorções, atravessando o corredor e entrando nos ouvidos de Eduardo como metal derretido. Ele parecia impaciente, checando o relógio de pulso, um relógio que Eduardo tinha dado de presente. Ele está demorando a cair. O médico disse que seria rápido, 1 hora no máximo depois da ingestão. Eduardo sentiu o chão desaparecer. O armário apertado parecia subitamente um caixão vertical. Clara tomou um gole longo do champanhe antes de responder, passando a M. Pelos cabelos perfeitamente escovados, com aquela vaidade que Eduardo sempre achou charmosa, mas que agora parecia demoníaca. Calma, cunhadinho ansioso. Hoje eu não arrisquei. Dobrei as gotas do suco verde dele de manhã. Ela riu de novo e a memória atingiu Eduardo como um soco. Naquela manhã, Clara trazendo o suco na cama, beijando sua testa, ele reclamou. Do gosto amargo, metálico, ela dizendo, é um novo suplemento de magnésio que o nutricionista mandou. Meu amor, bebê tudo. É pro seu coração ficar forte. Eduardo sentiu vontade de vomitar. Ele tinha bebido tudo. Ele tinha agradecido. Ele tinha beijado a mão que o envenenava. Ele bebeu tudo igual, um cachorrinho obediente. Continuou Clara, a voz pingando desprezo. O gosto estava horrível. Ele fez careta, mas confia tanto na esposa perfeita que nem questionou. Até sexta-feira o coração dele para. Infarto fulminante. Ninguém vai desconfiar. O histórico de Astei. Esse dele. As tonturas que a gente inventou que ele tinha. É a cobertura perfeita. Eduardo sentiu as pernas falharem completamente. Todo o peso do seu corpo morto-vivo desabou contra Sofia. A faxineira precisou apoiar as costas na parede do armário e travar os joelhos para aguentar seus 90 quilos sem fazer barulho. Não era apenas a tontura física, era a alma sendo rasgada, fatiada em pedaços pequenos, as dores no peito, o suor frio no meio da noite, a confusão mental que o fazia esquecer senhas e nomes. Ele achou que estava ficando louco, achou que estava com BURNUT Clara,
Então, o Carinhosa, marcando consultas com médicos amigos dela, que nunca achavam nada e receitavam calmantes que ela administrava. Ela estava matando ele lentamente, cruelmente, e o irmão estava assiste. Indo o relógio, esperando a hora de ligar para a funerária. Pela fresta, a cena continuava, cada palavra sendo um prego batido na tampa do caixão de Eduardo. Rafael tirou do bolso do palite um frasco pequeno de vidro sem rótulo, com um líquido amarelado, balançou contra a luz do lastre, admirando a arma do crime. E se ele não morrer? Clara, Rafael perguntou em um tom pragmático de quem discute um investimento de alto risco. E se o corpo desse touro aguentar? E se ele só ficar sequelado? Se ele sobreviver e conseguir falar? Estamos ferrados. O testamento novo ainda não foi assinado. Se ele acorda e chama a polícia, Clara caminhou até ele, tocou no ombro do cunhado, desceu a mão pelo peito dele, arrumando a lapela com uma intimidade e física que fez o estômago de Eduardo revirar em espasmos de náusea. Eles não eram apenas cúmplices. O toque denunciava algo mais, algo sujo. Se ele sobreviver, meu querido, melhor ainda ela. Sorriu, e Eduardo ouviu os dentes dela brilharem. Um sorriso de predadora, que sabe que a presa não tem saída. Já conversei com o Dr. Siqueira, com os sintomas que ele está apresentando, tremores, paranoia, alucinações, agressividade. Vamos dizer que ele teve uma crise. Nós internamos ele na segunda-feira, interdição judicial por incapacidade mental permanente. Ela deu um giro, a saia vermelha rodopiando. Imagina, Rafael, Eduardo num hospício particular, babando no canto, amarrado numa cama, sem ninguém acreditar numa palavra dele. E nós dois aqui, com a curatela, a procuração total da construtora e acesso irrestrito às contas nas Ilhas Queima, sem precisar esperar inventário, sem impostos de sucessão. É o plano perfeito. Melhor que a morte é a morte em vida. Vó, é o diabo, Clara, disse Rafael, mas não havia medo na voz dele. Havia admiração. Ele ergueu a taça. A nossa nova gestão e ao fim do reinado do rei Eduardo, no armário escuro. A respiração de Eduardo ficou irregular, um chiado doloroso. O ar não entrava nos pulmões. O choque emocional estava acelerando o efeito da toxina, fazendo o coração bombear o veneno mais rápido para o cérebro. E começou a tremer, um tremor incontrolável, violento, que batia seus dentes. A raiva era tanta que superava o instinto de sobrevivência. Ele não queria fugir, ele queria sair dali, ele queria pô-la. Ele no pescoço do irmão, ele queria esganar Clara até aquele sorriso desaparecer. Ele tentou dar um passo à frente, empurrando a porta do armário com o ombro. Eu vou matá-los. Tentou articular, a voz saindo num grunhido gutural, alto demais para aquele silêncio tenso. Sofia arregalou os olhos, o pânico tomando conta de seu rosto. Não, sussurrou, tentando seguro. Arrou, mas foi tarde. O pé de Eduardo, pesado e descoordenado, bateu com força no tubo metálico do aspirador de pó, guardado no canto do armário. Clã, o som metálico ecoou pelo horde. Entrada, amplificado pelo mármore, soando como um tiro no silêncio da casa. Na sala, o tempo parou. Rafael congelou com a taça a meio caminho da boca. Os olhos dele se estreitaram, focando na direção do Ror. Ouviu isso? Perguntou, a voz ficando dura, alerta. O tom do irmão covarde tinha sumido. Ali estava o criminoso. Clara olhou para o corredor escuro. O sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma máscara de frieza calculista. Veio do hall de entrada. A empregada, aquela sonsa da Sofia, já foi embora. Acho que sim. Não vi ninguém na cozinha. Quando cheguei. Vai ver. Vá ver. Sim, ordenou Clara, sussurrando agora, largando a taça na mesa de centro com força. Se alguém ouviu, se aquela favelada ouviu alguma coisa, Rafael, a gente irei. Soube isso hoje mesmo. Vai, pega a arma no cofre, disse Rafael. Caminhando em direção ao corredor, Eduardo sentiu o pânico real, gelado, tomar conta de cada célula. Ele não tinha forças para lutar. Se Rafael abrisse aquela porta, ele seria morto ali mesmo, sufocado com uma almofada ou forçado a beber o resto do frasco goela abaixo.
seria classificado como suicídio por depressão ou um ataque cardíaco. Ninguém investigaria a fundo. O dinheiro compraria-o. Silêncio. Fim da história. Sofia não hesitou. Ela sabia que segurar um homem daquele tamanho e arrastá-lo sem fazer barulho era impossível. O aspirador tinha entregado a posição deles. Ela precisava de uma distração, algo que tirasse o foco daquele armário. Olhou para o fundo do armário, desesperada. Havia uma pilha precária de caixas de decoração de Natal antigas, empilhadas até o teto. Com um movimento rápido, quase acrobático para o espaço exíguo, ela chutou a base da pilha com o calcanhar, mas segurou as caixas de cima com a mão livre para criar um efeito. Dominó atrasado. Quando ele ser já, o senhor corre para a porta da cozinha, arrasta, rasteja, mas vai sussurra. Ou no ouvido dele, a voz firme, dura, sem espaço para discussão. Consegue andar? Eduardo assentiu, suando frio, o mundo girando num carrossel de náusea. Já, Sofia soltou as caixas e empurrou a pilha inteira contra a parede lateral do armário, que fazia divisa com a despensa da garagem. O estrépito foi enorme. Caixas pesadas de enfeites de vidro rolaram, batendo na parede, fazendo parecer que algo tinha desabado na despensa ao lado, longe do horror. O som ecoou, enganando a acústica da casa grande. Foi na garagem. Rafael gritou, parando no meio do corredor e girando o corpo. Deve ser aquele gato vira-lata de novo, derrubando as prateleiras. Eu mato aquele bicho. Clara foi atrás dele, xingando, os saltos batendo no chão. Vamos ver o que foi. Rápido, eles correram para a direita, em direção à porta da garagem. Agora, Sofia pusou Eduardo para a esquerda. Eles saíram do armário como dois fantasmas desesperados. Eduardo tropeçou no tapete persa, as pernas parecendo feitas de algodão doce, dissolvendo-se. Ele teria caído de cara no chão se Sofia não tivesse se enfiado debaixo do braço dele, servindo de muleta humana. Força! Seu Eduardo! Força! Ela gemia, o peso dele quase quebrando a coluna dela. Eles não foram para a porta da frente. Sofia sabia que as câmeras de segurança monitoravam a entrada principal e enviavam o filho da Tô para o celular de Rafael. Ela o guiou pelo corredor de serviço, um labirinto estreito que os patrões raramente usavam. Passaram pela lavanderia cheia de roupas sujas dele, roupas que Clara provavelmente e mandaria queimar, e saíram pela porta lateral que dava para o jardim dos fundos, onde o lixo era colocado. O ar frio da noite bateu no rosto de Eduardo, mas não aliviou o calor que queima. Vá dentro dele como uma febre tifoide. O meu carro, ele balbuciou, tentando girar o corpo em direção à garagem principal, onde sua Mercedes blindada estava, seu refúgio de aço. Não, sussurrou Sofia, ríspida, puxando com violência para o lado oposto, em direção ao portãozinho de pedestres dos fundos, que estava destrancado porque ela tinha deixado aberto para sair mais cedo. O seu carro tem rastreador por satélite. A chave do seu carro está na sala com eles. O senhor não entende. Eles controlam tudo. O senhor vem comigo. Eles atravessaram a rua escura dos fundos da mansão, pisando na grama para não fazer barulho. Eduardo olhou para trás. Uma última vez, a janela da sala brilhava, linda, imponente, dourada. A casa que ele construiu com anos de trabalho, tijolo por tijolo. O lar que ele achou que tinha tudo mentira, tudo um palco. Luxuoso montado para sua execução, o carro de Sofia estava estacionado a 2 quadras dali, na sombra de uma árvore, para não enfeiar a frente da mansão. Era um ano antigo, ano 2005, com a pintura queimada de sol no teto e um amassado feio na porta do passageiro. Ela abriu a porta com a chave manual e praticamente empurrou Edua. Rodou para dentro. Ele caiu no banco rasgado, a cabeça batendo no encosto sem espuma. O cheiro ali dentro era de poeira, gasolina e estofado velho. Mas para Eduardo, naquele momento, era o único lugar seguro do mundo. O cheiro da pobreza era o cheiro da vida. Sofia deu a volta correndo, entrou e girou a chave. O motor engasgou, tossiu. Vamos, meu filho, pega, ela desce. Batendo no volante, o motor pegou com um rugido asmático. Ela arrancou, os pneus carecas cantando no asfalto liso do bairro nobre.
Vamos para a polícia, Eduardo murmurou, a cabeça jogada para trás, os olhos revirando, vendo luzes que não existiam. Ele tateou o bolso do paletó com a mão trêmula, os dedos dormentes. Delegado Fonseca, ele é meu amigo de infância. Joga pôquer comigo? Sofia viu a tela do iPhone de última geração brilhar na mão dele, sem pensar duas vezes. Com o instinto de quem já fugiu de predadores antes, ela arrancou o aparelho da mão dele. Ei, ele protestou fraco, como uma criança. O doutor Fonseca janta na sua casa. Todo mês, seu Eduardo, acorda. Sofia gritou, a voz cheia de uma raiva protetora, enquanto fazia uma curva fechada, quase subindo na calçada. Quem o senhor acha que abafou o caso quando seu irmão atropelou aquele motoboy ano passado? Foi o Fonseca. O delegado cai na mão do Rafael. Ele está na folha de pagamento da construtora. Se a gente for para a delegacia, o senhor morre na cela antes de amanhecer, enforcado com o próprio lençol. A verdade bateu em Eduardo mais forte que o veneno. Ele estava sozinho. O sistema que ele ajudou a financiar agora se voltava contra ele. Sofia freou bruscamente numa esquina escura, onde havia uma caçamba de entulho de obra, cheia de restos de madeira e concreto. Ela baixou o vidro elétrico, que gemia para descer. O GPS. Eles vão ver onde o senhor está pelo relógio, pelo celular. Tira o relógio agora. Eduardo olhou para o Rolex de ouro maciço no pulso. Um presente de Clara, para contar as horas felizes que teremos juntos. Ela tinha gravado no verso. Ele sentiu nojo. Com dificuldade, abriu o fecho. Sofia pegou o celular e o relógio. Olhou por um segundo para Raquel. A fortuna na mão dela. Dinheiro que alimentaria a família dela por 10 anos, e jogou tudo com força dentro da caçamba, no meio do concreto e ferro velho. O som do vidro quebrando foi o rompimento final de Eduardo com sua vida antiga. Ela acelerou novamente. Eles vão rastrear o sinal até a caçamba. Vão achar que o senhor foi assaltado e morto ali. Isso vai nos dar tempo, falava rápido, mais para si mesma do que para ele. Tentando organizar o caos, eles entraram na avenida principal, misturados ao trânsito da noite. As luzes dos postes passavam pelo rosto de Eduardo. Como flashes estroboscópicos, ele sentiu uma pontada aguda no estômago, como se tivesse engolido cacos de vidro. O veneno estava digerindo suas entranhas. Ele se dobrou sobre si mesmo, gemendo alto. Aguenta, patrão, aguenta. Não dorme, dizia Sofia. A voz tremendo agora que a adrenalina baixava um pouco. Ela olhava pelo retrovisor a cada 2 segundos, esperando ver as luzes vermelhas e azuis da polícia ou o carro preto blindado de Rafael. Surgindo na neblina, para onde você está me levando? Eduardo perguntou, a voz sumindo, um fio de sussurro. Hospita. Ele. Hospital pede documento. Hospital notifica a polícia em caso de envenenamento. A polícia avisa a família chega e termina o serviço, respondeu Sofia, cortando o caminho por ruas que Eduardo nunca tinha visto. Bairros onde a iluminação pública ficava amarelada e falha. Eu tô levando o senhor pro único lugar onde gente rica e polícia não entram sem ser convidados. Eduardo começou a convulsionar. O corpo dele retesou, a cabeça bateu no vidro lateral com um baque surdo. A espuma começou a borbulhar pelo canto da boca. Não morre aqui no meu carro. Sofia gritou desesperada, segurando o volante com uma mão e tentando segurar a cabeça dele com a outra, para ele não enrolar a língua. Fica comigo, Eduardo, olha para mim, não deixa aquela vagabunda vencer. O senho, ele me ouviu. Fica vivo para ver ela na cadeia. Fica vivo para se vingar. A palavra vingança pareceu alcançar algum lugar profundo e primitivo no tronco cerebral dele. O corpo relaxou um pouco, parou de se debater violentamente, mas a respiração ficou rasa, chiada, como um fole furado. A paisagem mudou drasticamente. As árvores frondosas e os muros altos com cercas elétricas dos condomínios de luxo ficaram para trás. O asfalto liso e pintado deu lugar a ruas esburacadas, cheias de lombadas não sinalizadas e esgoto correndo a céu aberto nas sarjetas. Eles entraram na comunidade. Chegamos, disse Sofia,
parando o carro numa viela estreita e íngreme, onde o carro mal passava, sem ralar os retrovisores nas paredes das casas. Ela desligou o motor. Eduardo estava imóvel, pálido como cera, o suor encharcando sua camisa de linho. Alguns vizinhos estavam na porta de um bar na esquina, olharam para o carro, olharam para o homem branco, rico e desmaiado no banco do carona. Murmúrios começaram. Sofia sabia que ali a fofoca corria mais rápido que a internet, mas também sabia que a lei do silêncio imperava contra forasteiros. Ela saiu do carro e correu para o lado dele, abriu a porta. O corpo de Eduardo quase caiu para fora. Vem, é perto. Me ajuda. O senhor tem que me ajudar a te ajudar. Passou o braço dele pelo pescoço dela de novo. Era peso morto. Eduardo tinha agado de vez. Sofia olhou em volta. Um rapaz de boné observava de longe. Ela o encarou com um olhar de não se meta. O rapaz desviou o olhar. Ela respirou fundo, pusou o ar com força e usou toda a força que tinha nas pernas, nas costas e na alma. Pusou Eduardo para fora. Ele caiu de joelhos na terra batida, sujando a calça de alfaiataria de lama e óleo. Levanta, homem! Grunhiu, puxando pela cintura, os pés dela escorregando na lama. Com um esforço sobre-humano, conseguiu arrastá-lo. Eram apenas 10 metros até o portão de zinco amassado da casa dela, mas pareceram de 6 quilômetros de via sacra. Cada passo era uma vitória. Cada respiração dele era um milagre. Ela abriu o cadeado com a mão tremendo, derrubando as chaves na lama uma vez, xingando baixinho. Finalmente, empurrou-o para dentro do quintal minúsculo e fechou o portão, trancando o mundo lá fora. A casa era humilde ao extremo. Sala e cozinha juntas num cômodo só, chão de cimento queimado vermelhão, paredes pintadas de um azul descascado pela umidade. Mas era limpa, impecavelmente limpa, cheirava a sabão de coco, arruda e dignidade. Ela arrastou Eduardo até o sofá velho, de mola quebra. Aiden, coberto com uma manta de crochê colorida que sua avó tinha feito. Ele desabou ali, os pés grandes demais ficando para fora, os sapatos de couro sujos manchando o crochê. Sofia trancou a porta de madeira, passou a corrente, o ferrolho e ainda encostou uma cadeira de ferro na maçaneta, como se aquilo fosse segurar a polícia ou os assassinos de aluguel de Rafael. Seu coração batia tão forte que doía as costelas, parecendo querer rasgar o peito. Ela correu para a pia de cimento, encheu uma bacia de plástico laranja com água fria da torneira e pegou um pano de prato limpo. Voltou para o sofá e se ajoelhou no chão duro ao lado dele. Eduardo ardia em febre, tremia, os dentes batendo, começou a murmurar coisas sem sentido, o veneno acessando as gavetas da memória. Por quê? Clara, eu te dei tudo, a casa do lago, as joias. Por quê? Meu irmão, eu paguei a dívida, não me mata. Sofia torceu o pano e colocou na testa dele, limpando o suor frio. E a fuligem da fuga? Olhou para aquele homem poderoso, o rei da construção civil, que sempre parecia intocável no topo de sua torre de vidro, agora reduzido a um trapo sujo, delirante e moribundo no sofá de uma faxineira. Na favela, acabou a vida de rico. Doutor sussurrou com uma mistura de pena e determinação, começando a desabotoar a camisa apertada dele para ele respirar melhor. Tirou os sapatos dele com cuidado, colocando-os num canto. Agora não tem cartão blá, não tem motorista, não tem segurança armado. Agora sou o senhor, eu e a vontade de viver. Eduardo abriu os olhos uma fresta. O azul dos olhos dele estava turvo, cinzento. Olhou para Sofia, mas não a viu. Mãe sussurrou, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto sujo, cortando a sujeira como um rio. Sofia sentiu um nó na garganta, segurou a mão gelada dele. Dorme, eu tô aqui. Ninguém entra aqui, prometeu. Eduardo gemeu e apagou, mergulhando na escuridão do coma induzido pelo veneno. Ele estava vivo, por enquanto, do lado de fora, uma moto passou estourando o escapamento, encobrindo o som do choro contido de Sofia, que finalmente se permitiu desabar sentada no chão frio. A noite seria longa e a guerra tinha pena. Começado, o tempo não existia mais. Existia apenas dor.
uma dor que pulsava em cada terminação nervosa, como se o sangue de Eduardo tivesse sido substituído por ácido de bateria. Ele não sabia há quanto tempo estava naquele sofá. Podiam ser horas, podiam ser anos. O veneno, privado de novas doses, agora cobrava seu preço na abstinência violenta. Ele acordou num sobressalto, um grito ficando preso na garganta seca, saindo apenas como um chiado patético. O coração batia descompassado, falhando, depois acelerando num ritmo de pânico. Mãe, gemeu, os olhos revirando, vendo sombras nas paredes descascadas que pareciam monstros. Clara, por que você tá rindo? Apaga a luz. Uma mão fresca tocou sua testa. Não era a mão de manicure perfeita de Clara. Era uma mão áspera, com calos na palma, mas o toque era de uma gentileza que Eduardo não sentia desde a infância. Calma, eu tô aqui. Ninguém vai te machucar. A voz era firme, uma âncora na tempestade. Eduardo abriu os olhos. A visão estava turva, leitosa. O teto não tinha gesso nem lastre. Eram telhas de amianto aparentes e vigas de madeira escura. O som ambiente era uma cacofonia, cachorro latindo, moto acelerando, briga de casal na casa vizinha. Atravessando as paredes finas, ele tentou se levantar, movido pelo instinto de fuga, mas o mundo girou violentamente. Seu estômago se contraiu num espasmo brutal, vazio, doloroso. Não levanta. O senhor vai cair. A mulher surgiu no seu campo de visão. Sofia. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Havia olheiras profundas, roxas, debaixo dos olhos. O cabelo estava preso num coque frouxo, fios soltos colados no pescoço suado. A vergonha o atingiu antes da gratidão. Ele estava sujo. Podia sentir o cheiro do próprio corpo. Ele, Eduardo Tavares, o homem que não repetia camisas, estava apodrecendo num sofá na favela. Água, pediu, a língua parecendo uma lixa grossa na boca. Sofia pegou um copo de plástico riscado com um canudo dobrável e levou à boca dele, apoiando a cabeça com a outra mão. Devagar, seu Eduardo, o senhor colocou tudo para fora nas últimas 48 horas. Seu estômago tá em carne viva. Ele bebeu com uma avidez animal, a água morna descendo, rasgando, tossiu, engasgando, e Sofia limpou o queixo dele com a ponta da toalha que estava no ombro dela. O gesto foi tão natural, tão maternal, que Eduardo sentiu vontade de chorar. Eu preciso, tentou se mexer, a urgência fisiológica batendo. O banheiro. Sofia hesitou por um segundo. Sabia o que aquilo significava. Um homem orgulhoso teria que ser carregado. Vem, apoia em mim, disse sem nojo, sem julgamento. Ela passou o braço dele pelo pescoço dela e o pusou. Eduardo era pesado, mas agora estava mais magro, desidratado. Ficou de pé, as pernas tremendo como varas verdes. Teve que se apoiar nela completamente, o rosto afundado no ombro dela, sentindo o cheiro de suor e sabão de coco. A caminhada de 5 metros até o banheiro foi uma via sacra. Consegue ficar em pé sozinho? Perguntou preocupada. Eduardo se apoiou na pia de cimento. Olhou para o espelho manchado acima da pia. O reflexo o assustou. Barba por fazer, olhos fundos, pele amarelada. Um fantasma. Consigo mentiu, a voz embargada. Obrigado, Sofia. Me desculpe por isso. Ela saiu e fechou a porta, dando a ele o último resquício de dignidade que lhe restava. Eduardo abriu a torneira do chuveiro frio. A água gelada bateu em suas costas, chocando o sistema, mas limpando a sujeira física. Ele chorou, ali, misturando lágrimas com água fria. Chorou pela traição, pela humilhação, pelo medo de morrer ali naquele chão de cimento vermelho, quando saiu, enrolado numa toalha fina. Sofia estava esperando com roupas limpas na mão. Uma camiseta de propaganda política, bermuda da feira e uma calça de moletom cinza larga. Lavei as suas, disse rápido, vendo o olhar dele. Estavam bem sujas. O senhor teve febre de 40. Delirou muito, gritou coisas horríveis. O que eu disse? Perguntou, vestindo a camiseta que cheirava a amaciante barato. Mas ele, Empo, chamou pela sua mãe, pediu perdão pro seu pai e jurou que ia arrancar o coração da dona Clara com as próprias mãos. Sofia disse, os olhos baixos,
e pediu para eu não te deixar morrer. Eduardo parou, olhou para aquela mulher pequena que tinha a força de um gigante, e você não deixou, não levantou o olhar firme. Na minha casa a morte não entra sem ser convidada. Agora, senta, vou fazer canja. É a única coisa que vai parar no seu estômago. No dia seguinte, a recuperação física avançava, mas a tensão psicológica aumentava. Eduardo já conseguia ficar sentado e dar alguns passos sem tontura, mas o confinamento estava enlouquecendo. O barraco de Sofia era uma ilha cercada de perigos. Era tarde, o sol batia forte na telha de amianto, transformando a casa num forno. Eduardo suave. Impaciente, Sofia estava costurando uma roupa, perto da janela, sempre vigiando a rua pela fresta do jornal, com o lado no vidro. De repente, palmas estalaram no portão, fortes e insistentes. De casa, uma voz de mulher, estridente. Eduardo congelou, olhou para Sofia com os olhos arregalados. Sofia fez um sinal de silêncio absoluto, o dedo nos lábios, os olhos arregalados. De medo, é a dona Cida, vizinha fofoqueira. Sussurrou, mal movendo os lábios. Ela viu o carro parado aí, na frente há dias. Sofia, abre aí, menina, sei cá. Ui, tu tá aí. Ouvi barulho de homem. A vizinha gritou, rindo maliciosamente. Tá escondendo macho? É logo tu. A santa Eduardo sentiu o coração bater na garganta. Se aquela mulher entrasse, se ela visse o rosto dele. Vai pro quarto agora e não faz um ruído, ordenou Sofia, sussurrando, empurrando Eduardo para o único quarto da casa. Eduardo entrou e se encostou na parede, prendendo a respiração. Dona Cida, tô com uma enxaqueca de matar. Mulher, gritou Sofia, forçando uma voz cansada. O carro é de um primo meu do interior que veio fazer exame no hospital. Tá quebrado, deixou aí, para não pagar estacionamento. Primo, é? A vizinha não parecia convencida. E cadê ele? Não vai apresentar? O povo tá falando que tu sumiu do trabalho. Sofia, tá tudo bem? Não ter? Mexendo com coisa errada? Não, né? A polícia passou aqui ontem perguntando de um assalto na Zona Sul. Eduardo gelou. A polícia estava sondando. Deus me livre. Dona Cida, é só gripe, primo chato. Respondeu Sofia firme. Quando eu melhorar, eu passo aí para tomar café. Agora deixa eu dormir, que a cabeça tá estalando. Houve um silêncio tenso. Eduardo podia imaginar a vizinha tentando espiar pelas frestas. Tá bom, então, melhoras. Mas, abre o olho com esses. Primos, os passos se afastaram. Sofia se encostou na porta, as pernas tremendo, e escorregou até o chão, respirando fundo, como se tivesse corrido uma maratona. Eduardo saiu do quarto. Viu o medo real no rosto dela. Não era brincadeira. Eles estavam por um fio. Eles estão cercando, disse Eduardo. Não podemos ficar aqui para sempre, nem mais um dia, concordou Sofia. Levantando-se, liga a TV. Vamos ver o tamanho do buraco que cavaram pra gente. A TV de tubo chiava, a imagem esverdeada e distorcida. Era o jornal do Meodia. A tarja vermelha sangrava na tela. O mistério do magnata. Eduardo Tavares desaparecido há 5 dias. A imagem cortou para a frente da mansão. Eduardo sentiu uma pontada de náusea ao ver seu antigo lar. Clara estava lá, cercada de microfones como uma estrela de cinema em dia de estreia. Usava óculos escuros enormes de grife, um lenço preto na cabeça e, interpretando a viúva perfeita e desolada, estamos desesperados, dizia Clara, a voz embargada, segurando um lenço de papel com a mão esquerda, exibindo a aliança de diamantes que Eduardo dá. O Eduardo vinha sofrendo. Ele não era mais o mesmo. Surtos psicóticos, agressividade. Ele achava que estava sendo perseguido. Ele parou de tomar a medicação. Mentirosa. Eduardo rosnou, apertando o encosto do sofá velho até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu nunca fui agressivo com você. Eu te dei tudo. A câmera focou em Rafael. Ele estava ao lado dela, a mão protetora. Nas costas da cunhada, a expressão grave. Infelizmente, descobrimos hoje um desvio de 15 milhões nas contas da empresa. Mentiu Rafael com uma facilidade sociopata.
olhando direto para a câmera. Ah, acreditamos que meu irmão teve um colapso. Pegou o dinheiro e fugiu. Mas o pior não é isso, o apresentador do estúdio retomou com aquela voz de julgamento moral. Polícia investiga a participação de uma funcionária da casa, Sofia Mendes, de 28 anos. A foto de Sofia apareceu na tela. Era a foto do crachá 3x4, sem sorriso, séria. Fontes ligadas à família afirmam que Sofia e Eduardo mantinham um caso extraconjugal. A polícia trabalha com a hipótese de que a faxineira, aproveitando-se da fragilidade mental do empresário, o dopou para aplicar um golpe milionário. O pacote de arroz que Sofia segurava caiu da mão dela, estourando no chão. O barulho foi seco. Amante, a voz dela saiu um fio. Golpista levou as mãos à boca. O choro vindo com força, sacudindo os ombros magros. Minha mãe no interior vai ver. Isso, seu Eduardo, o pastor da minha igreja, meus vizinhos, e gritava agora. A dor da calúnia doía mais que um tapa na cara. Eu limpei o chão que eles pisam. Eu comi a comida que sobrava. Eu nunca peguei uma moeda. E agora eu sou a vilã. Eu sou a outra. Eduardo ouviu a destruição daquela mulher. Ele estava acostumado a escândalos corporativos, a advogados, a gerenciamento de crise. Ela não. Para ela, a honra era o único patrimônio. E eles tinham tirado isso dela ao vivo para milhões de pessoas. Ele se levantou. A tontura veio, mas a ignorou. Atravessou a sala e desligou a TV no botão, matando a imagem daquele circo. Sofia disse. Ela não conseguia parar de chorar. Abaixou-se para tentar juntar o arroz no chão, numa tentativa patética e automática de limpar a sujeira, como foi treinada a fazer. Eduardo se abaixou também, segurou as mãos dela, impedindo-a de catar os grãos. Deixa o arroz, olha para mim. Ela levantou o rosto molhado. Eles destruíram minha vida. Eu não tenho para onde ir. Eles não destruíram nada. Eles só compraram uma guerra aqui. Não podem vencer, disse Eduardo, e pela primeira vez em dias. A voz dele tinha o timbre de comando do CEO, mas misturada com uma fúria pessoal que nunca tivera nos negócios. Eu vou limpar o seu nome, Sofia. Eu juro pela alma da minha mãe. Eu vou fazer o Rafael e a Clara pedirem desculpas de joelhos em rede nacional. Pô, como? Ela soluçou. O senhor é um louco. E eu sou a faxineira golpista. Quem vai ouvir a gente? Ninguém precisa ouvir agora. Eles só precisam ver. Eduardo ajudou a levantar. Não soltou as mãos dela. As mãos dele macias segurando as dela, calejadas. O conte raste era gritante, mas o encaixe era perfeito. Eles meseram com o meu dinheiro e eu aguentei. Meseram com a minha saúde. Mas agora eles meseram com você, com a única pessoa que teve coragem de me salvar. E isso é imperdoável. Naquele momento, na cozinha apertada da favela, a relação mudou. Não havia mais patrão. Havia um homem furioso protegendo a mulher que se tornara seu mundo. A noite caiu, trazendo um pouco de alívio para o calor, mas não para a tensão. Eles jantaram os ovos com o arroz que sobrou no pacote. A mesa bamba de plástico parecia uma mesa de reunião. Ex-guerra. Amanhã, disse Eduardo, traçando linhas num papel de pão com uma caneta mordida. Eles anunciaram a festa de gala para amanhã à noite. É a jogada final do Rafael. Ele precisa de os acionistas felizes para assinar a transferência na segunda-feira. Sábado à noite, murmurou Sofia, olhando para o desenho dele. Exato, é a nossa única chance. Precisamos entrar, pegar o frasco do veneno no cofre e sair. Onde fica o cofre? Eduardo, no escritório, estante da esquerda, terceira prateleira. É um livro falso, a Divina Comédia. O código é 120, aniversário da mãe dele. Como você sabe, eu limpo os porta-retratos. Eduardo, ela sorriu triste. A gente sabe tudo sobre a vida dos patrões. Vocês é que não sabem nada da nossa. Edward, eu senti o peso da verdade. Eu não consigo entrar. As câmeras têm reconhecimento facial na entrada principal e na garagem. Meus seguranças me conhecem pelo andar. Se eu pisar na calçada, o alarme toca. Mas eles não têm reconhecimento facial para a entrada de serviço. Apontou Sofia para o fundo do desenho.
E o sensor de movimento do corredor da despensa tá queimado há 2 meses. Eu avise. E a dona Clara 3 vezes. Ela disse que ia mandar arrumar e nunca mandou. Eduardo olhou para ela, impressionado. Você conhece as falhas da segurança melhor que eu. Eu conheço a casa. Eduardo, o senhor só morava nela, disse simplesmente. Eu vou. Não bateu a mão na mesa. É perigoso demais. Se o Rafael te pegar lá dentro, ele te mata e diz que foi legítima defesa contra uma invasora. E se a gente não for, rebateu firme. Eles ganham. O senhor perde a empresa. Eu perco minha liberdade. Eu prefiro morrer tentando limpar meu nome do que viver fugindo como um mará. Tazana, Eduardo olhou para ela. A faxineira tímida tinha desaparecido. Ali estava uma leoa. Eu vou estar no carro, a 1 quarteirão, com o motor ligado. Se você demorar mais de 15 minutos, eu entro lá e derrubo aquele portão com o anão. Não me importa. Polícia, 15 minutos é muito tempo para quem sabe limpar um escritório em 10. Tentou brincar, mas a mão dela atou. É minha sobre a mesa. Eduardo cobriu a mão dela com a deles. Sofia, se isso dar errado, não vai dar. Apertou a mão dele, porque agora a gente não tá mais sozinho. O dia seguinte se arrastou. A preparação foi tensa, silenciosa. Ao entardecer, Sofia se transformou. Tirou as roupas civis e vestiu seu antigo uniforme azul claro. Prendeu o cabelo num coque severo. Tirou os brincos, colocou um par de óculos de grau velhos. Quando se virou para Eduardo, ele sentiu um aperto no peito. Ela tinha voltado a ser a funcionária invisível. A postura mudara, os ombros caíram ligeiramente. Acabe, se abaixou. É incrível, disse Eduardo, a voz rouca. Você muda completamente. É assim que vocês gostam da gente, não é? Invisíveis, mudos, disse sem amargura, apenas constatando um fato. Ninguém vai olhar para mim 2 vezes. Vou entrar com a equipe do buffet ou da decoração. Sou mais uma servente. Eduardo caminhou até ela. Eles estavam muito próximos na sala pequena. O ar ficou raro. Você não é invisível para mim, Sofia. Nunca mais, disse intenso. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Sofia prendeu a respiração. Os olhos brilharam. M por trás das lentes grossas. Leva isso. Eduardo tirou do bolso um celular pré-pago barato. Deixa no Vibracar, preso no sutiã. Se sentir perigo, aperta qualquer botão. Eu vou estar ouvindo. Colocou o celular na mão dela, fechando os dedos dela sobre o aparelho. Promete que volta. Pediu, e havia medo real na voz do homem que costumava fechar negócios de milhões sem suar. Prometo que não me deixa sozinho. Eu volto, sussurrou. A gente tem uma festa. Para estragar, virou-se e saiu pela porta, mergulhando na noite da favela. Eduardo ficou olhando pela fresta da janela até a cirita azul desapare. Ser na esquina, pegou a chave do carro, o coração batendo como um tambor de guerra. Ele esperou 2 minutos cronometrados no relógio mental, que nunca falhava, e então saiu a tiro. As dela, ele mancava um pouco, estava vestindo roupas doadas. Não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nome. Mas enquanto entrava no anão velho e girava a chave, Eduardo Tavares se sentia mais perigoso do que nunca. Ele não estava indo recuperar sua empresa, estava indo proteger sua mulher. E ai de quem ficasse no caminho. A mansão Tavares brilhava no topo da colina como uma coroa de diama, lentes cravada na escuridão da noite. Para Sofia, agachada atrás de uma cerca viva de hibiscos espinhosos nos fundos do terreno baldio vizinho, aquilo não era um castelo, era a boca do lago. Ela esperou 2 seguranças passarem, rindo e acendendo cigarros. Senhor, seja minha sombra e meu escudo, sussurrou, beijando a pequena cruz de metal que carregava no pescoço. Às 5. E dobraram a esquina. Ela correu. Não foi uma corrida elegante. Correu abaixada, quase de 4, pisando na grama fofa e úmida. Foi para a lateral escura da casa, onde ficava a janela do porão da Ele. A lavanderia era uma janela baixa, rente ao chão, coberta por trepadeiras. O trinco estava quebrado. Ela mesma tinha prendido o dedo ali 3 meses atrás. Ela afastou as folhas secas e empurrou. O vidro basculante, o vidro rangeu. Ela congelou. O som pareceu um trovão. Ninguém apareceu.
A música da festa abafava os pequenos ruídos. Com agilidade, passou as pernas pela abertura estreita, escorregou para dentro, arranhando o braço no batente. De ferro enferrujado, caiu no chão de cimento frio do porão. O cheiro da casa invadiu seu nariz instantaneamente. Lavanda artificial, cera de polir móveis, umidade controlada, o cheiro do seu trabalho, da sua submissão e agora do seu pesadelo. Ela subiu a escada caracol de serviço na ponta dos pés. O celular vibrou no sutil. Era Eduardo. O sinal de vida, saber que ele estava lá deu a ela uma injeção de coragem. Apertou o celular contra o corpo. Ao abrir a porta do topo da escada, o som da casa a atingiu como uma onda F. Íssica, vozes, risadas, talheres, o cheiro de camarão e champanhe. Teve que se encolher contra a parede quando 2 garçons passaram correndo. Sai da frente, tia. Estamos atrasados, resmungou, quase esbarrando nela. Perdão, moço. Desculpa, murmurou. Encolhendo os ombros, eles passaram, nem olharam para o rosto dela. Para eles, ela era mobília, invisível. Ela precisava chegar ao 2º ano. A escada de serviço dos fundos estava livre. Subiu degrau por degrau, parando a cada estalo. O 2º andar estava mais silencioso, atapetado, abafado. A porta do escritório estava entreaberta. Uma fresta de luz amarela saía de lá. Alguém estava dentro. Parou, encostada na parede. Ouviu passos lá dentro. Passos pesados, de salto alto. Quero essas flores trocadas. Agora, Matilde, rosas brancas são de enterro. Sua imbecil. Quero orquídeas vermelhas no Ror. Era a voz de Clara, estridente, cruel. Sofia prendeu a respiração. Clara estava a 5 metros. Sim, senhora. Desculpe, senhora. Já vou providenciar. A voz da governanta Matilde. Elas saíram do escritório. Sofia se encolheu num nicho na parede, onde ficava um vaso chinês enorme. Clara passou, o vestido de seda preto roçando na perna de Sofia. O perfume caro era enjoativo. Vanessa estava olhando para o celular, digitando furiosamente. Matilde ia atrás, de cabeça baixa, assim que dobrar. Para a escada principal, Sofia correu. Entrou no escritório e fechou a porta devagar. O escritório estava na penumbra, iluminado apenas por um abajur verde na mesa. Cheirava a charu, tucubano e couro velho. O cheiro de Rafael. Foi direto para a estante da esquerda. Suas mãos tremiam tanto que derrubou um peso de papel de cristal. Jogou-se no chão para pegá-lo. Diz que batesse. Segurou a milímetros do carpete. Respirou fundo. Foco. Sofia, foco. Terceira prateleira. A Divina Comédia. O livro parecia mais gasto. Pusou a lombada. Não saiu. Estava travado. Não o percebeu. Não era puxar. Era inclinar. Inclinou o livro para a direita. Clique. A lombada falsa girou, revelando um teclado numérico digital embutido. 1, 2 ou 0. Digitou. O dedo escorregou de suor. Errou. O teclado piscou. Vermelho bic. BIP ponto asterisco. Calma. Mulher. Calma. Limpou a mão no avental. Respirou. Visualizou o rosto de Eduardo. Digitou devagar. 1, 2 ou 0. Bip tlac. Um compartimento secreto se abriu com um suspiro hidráulico suave. Lá estava o frasco de vidro âmbar pequeno, quase vazio. O veneno. Ao lado, uma pilha de papéis. Pegou-o, primeiro com a ponta dos dedos. Laudo de interdição. Eduardo Tavares. Diagnóstico. Esquizofrenia paranoide irreversível. E uma procuração passando plenos poderes da empresa para Rafael Tavares. Achei, sussurrou, as lágrimas brotando quentes. Eu achei. Eduardo, eles iam te enterrar vivo. Enfiou o frasco no bolso fundo do avental e os papéis dobrados dentro da roupa, contra a barriga, ia sair. Ouviu a maçaneta girar. Não houve aviso. Não houve tempo de correr. Ela se jogou para o chão, rastejou para debaixo da mesa imensa de mogno, um móvel antigo e pesado, com o fundo fechado. Encolheu-se em posição fetal, rezando para que a sombra da cadeira presidencial a cobrisse. A porta se abriu. 2 pares de sapatos entraram no campo de visão limitado de Sofia. Sapatos de verniz, de homem, brilhando, e saltos agulha vermelhos.
Assassinos, você tem certeza que trancou o closet da suíte? Rafael perguntou. A voz dele estava logo acima da cabeça. A de Sofia, vibrando na madeira da mesa. Tenho. Rafael, para de pé, a noia. Ninguém vai subir aqui, Clara respondeu, jogando-se numa das poltronas. O corpo não apareceu? Clara, disse Rafael. Andando de um lado para o outro. Parou bem na frente da mesa. Sofia viu a ponta do sapato dele a centímetros do nariz. Já faz 6 dias. Se ele tivesse morrido numa vala, alguém teria achado pelo cheiro. Rubus, ele morreu. Rafael, aceita a vitória. Clara riu, um som seco. Sofia ouviu o barulho de vidro batendo. Ela estava se servindo de bebida. Com a dose que ele tomou naquele dia, ele deve ter tido um ataque cardíaco no meio do mato. Desmaiou e os bichos comeram. Melhor assim, sem corpo, sem autópsia, sem perguntas. Daqui a 6 meses declaramos morte presumida e o dinheiro é todo NUSS. Sávia assentiu. O estômago revirar, a frieza, com as mãos tremendo. Violentamente, tirou o celular do sutiã. A tela acendeu. Cobriu-a com a mão, desesperada. Desbloqueou, apertou o ícone do gravador de voz. *RC. E a faxineira? Rafael perguntou, apoiando as mãos no tampo da mesa, bem acima de onde Sofia estava. A mesa ranheu com o peso dele, aquela morta de fome, a tal de... A Sofia, Clara desdenhou, tomando um gole audível. Deve ter fugido pro interior, pro buraco de onde saiu, com medo da polícia. A gente jogou a culpa nela direitinho. Plantamos a dúvida. Ninguém vai acreditar numa Maria da Penha, analfabeta, favelada, contra a viúva Tavares chorando na TV. Sávia sentiu uma raiva fria substituir o medo. O sangue subiu para o rosto. Analfabeta? Eu terminei o ensino médio, sua bruxa. Eu leio mais que você. A indignação a fez parar de tremer. Agora ela tinha uma missão. Hoje a noite é a nossa. Coroação, disse Rafael, o tom mudando para a arrogância. Bateu a mão na mesa. Sofia se encolheu. Vou anunciar a fusão com os chineses. O Eduardo nunca quis vender. Aquele idiota sentimental. Dizia que a empresa era família, legado do papai. Eu vou vender tudo. Fatiar a construtora, pegar meus 40% e viver em Mônaco. Chega de trabalhar. Eu vou ficar com a casa e o seguro de vida. Clara brindou. Um brinde ao fim do Eduardo, que ele esteja queimando no inferno. Eles riram alto, riam da morte do homem que os sustentava, que os amava. Vamos descer. Os convidados estão chegando. O quarteto de cordas já começou, disse Clara, levantando-se. Espera, disse Rafael. Deixa eu pegar o perfume do sucesso. Gosto de usar antes de discursar. Sofia gelou. O sangue drenou o seu rosto. Ele estava indo para a estante, para o cofre. Se ele abrisse e visse que o veneno sumiu, ele saberia. Ele trancaria a casa. Ele caçaria quem estivesse lá dentro. Os passos de Rafael se afastaram da mesa em direção à estante. Tum, tum, tum. Rafael, Clara chamou da porta, impaciente, batendo o pé. O governador acabou de chegar. Viu o carro oficial P. Lá à janela. Você precisa recebê-lo. Deixa seus fetiches de cheirar dinheiro para depois. Vamos. Rafael parou no meio do caminho. Suspirou, frustrado. Tá bom. O governador é prioridade. Ele vai assinar a liberar. Da obra do porto. Deu meia volta. A porta bateu. O trinco fechou. Sofia soltou o ar que prendia 2 minutos numa inspiração longa e trêmula. Estava tonta pela falta de oxigênio. Salvo agrava. Tinha tudo. A confissão do assassinato, o plano de venda, o desprezo, precisava sair dali agora. Abriu a porta do escritório devagar, espiando. O corredor estava vazio. A música lá embaixo estava mais alta. Violinos tocando uma valsa triunfante. A festa tinha começado. Correu para a escada de serviço. Tinha que descer até a lavanderia e sair pela janela do porão. Mas ao virar a esquina do corredor de serviço, perto do elevador de carga, deu de cara com uma parede branca. Não era uma parede, era o uniforme engomado, branco e impecável de Matilde, a governanta-chefa,
As duas pararam a centímetros uma da outra. O tempo congelou. Matilde arregalou os olhos pequenos e cruéis. Reconheceu Sofia instantaneamente. Você, Matilde gritou, a voz esganiçada de choque. Sua ladra assassina. O que você está fazendo aqui? Sofia não pensou. Agiu com o instinto de um animal encurralado. Cala a boca. Avançou. Matilde, maior e mais pesada. Teme. Ou agarrar o cabelo de S.A.V. aponta o socorro. Segurança. A fugitiva está aqui. Peguem a ladra. Berrava, tentando segurar Sofia pelos braços. Sofia sentiu as unhas de Matilde cravarem no seu braço. A dor foi aguda. Se lhe bateu. Me solta. Levantou o pé e deu um pisão no peito. Do pé de Matilde, com toda a força do seu sapato de sola dura. Aí, Matilde gritou de dor, soltando um braço. E pulando num pé só, Sofia aproveitou a brecha e empurrou Matilde com o ombro contra a porta aberta da rouparia, um armário grande e profundo, onde ficavam pilhas de toalhas e lençóis. Matilde, desequilibrada, tropeçou lá atrás, caindo de costas sobre uma pilha de edredons macios. Sua favelada imunda, o seu Rafael vai te matar. Eu vou chamar a polícia, gritava, tentando se levantar no meio dos edredos. Nise Sofia bateu a porta na cara dela, agarrou a chave que ficava na fechadura pelo lado de fora, girou. Claque, CLAC.asterisco 2 voltas. Os gritos de Matilde ficaram abafados lá dentro. Sofia encostou a testa na porta, respirando como uma locomotiva. Sabia que ninguém ouviria lá debaixo com a música da festa, mas não duraria para sempre. Alguém viria buscar toalhas ou gelo. Olhou para o lado. Havia um cesto de roupas para doação. No topo, viu um tecido cinza, conhecido, um terno de Eduardo, um Armani cinza chumbo. Logo abaixo, pendurado num cabide torto, estava o vestido preto que Sofia tinha esquecido na festa de Natal dos funcionários do ano passado. Um vestido simples de malha que ela amava. Matilde tinha dito que jogou no lixo. Mentira! Estava ali. Meu vestido, sussurrou. Puxando a peça com raiva, agarrou o terno de Eduardo e o vestido preto. Enrolou tudo numa bola desajeitada. Correu, desceu a escada caracol, pulando degraus, quase caindo. Entrou no porão escuro. A janela ainda estava aberta. Jogou as roupas para fora na grama. Subiu na caixa de vinho e se espremeu pela abertura, arranhando as costas do batente, rasgando o uniforme de faxineira. Caiu na grama molhada do Jota. Ardim, do lado de fora, livre, juntou as roupas do chão e correu. Correu sem olhar para trás, sumindo na escuridão do terreno baldio, enquanto a valsa de Strauss tocava triunfante na mansão, sem saber que a rainha da festa acabara de perder a coroa. Eduardo estava andando em círculos ao lado do Anou, a 2 quadras dali, numa rua deserta e mal iluminada. Roía as unhas até sangrar. 17 minutos. Ela estava atrasada 2 minutos. Virou-se, o coração dando um salto. Sofia vinha correndo pela calçada escura, segurando um monte de tecido nos braços, o cabelo despenteado, o uniforme rasgado no ombro, o peito subindo e descendo. Violentamente, Eduardo correu até ela. Não perguntou nada. Abraçou-a com tanta força que tirou os pés dela do chão. Enterrou o R. Posto no pescoço dela. Você tá viva. Meu Deus, você tá viva. Repetia, a voz trêmula, beijando o topo da cabeça dela. Eu consegui, arfava, rindo e chorando ao mesmo tempo. Afastou-se um pouco, enfiou a mão no bolso e tirou o frasco. Colocou na mão dele. Eles confessaram tudo. Eduardo, tudo. Falaram que você morreu, riram de você. E a gravação está tudo aqui. Eduardo olhou para o frasco, a prova da sua inocência. Mas quando olhou para Sofia, viu algo infinitamente mais valioso. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Temos que correr. E lá disse, empurrando as roupas contra o peito dele, a Matilde me viu. Eu tranquei ela no armário de roupas, mas ela vai gritar até alguém ouvir. Eles vão saber que estivemos aqui. Temos minutos. Trouxe. Isso estava no lixo. É seu, aquele terno cinza e o meu vestido preto. A gente vai se trocar aqui na rua. O senhor quer entrar na sua festa de moletom e chinelo. Eles entraram no carro apertado.
A luz interna estava queimada. Foi uma cena estranha, íntima e apressada. Eduardo tirou a roupa de mendigo no banco da frente. Sofia se trocava no banco de trás. Não havia malícia, apenas essa urgência de sobrevivência. Mas havia uma eletricidade no ar. Eduardo vestiu a calça, ficou larga na cintura, tinha perdido peso, vestiu a camisa branca e o paletó. A mancha na lapela era imperceptível. Era no escuro, parecia um vingador, não um executivo. Sofia vestiu o vestido preto. Era simples, malha justa, soltou o cabelo. Os fios castanhos caíram em ondas sobre os ombros. Tirou os óculos, fundo de garrafa, passou a mão no rosto. Mordeu os lábios para dar cor. Eles saíram do carro. Se olharam sob a luz amarela e fraca do poste. Você está. Começou Eduardo, mas as palavras faltaram. A garganta fechou. Sofia se aproximou. Ajeitou a lapela do paletó dele. O senhor parece o dono disso tudo de novo, disse suavemente, olhando nos olhos dele. Pronto para pegar o que é seu. Eduardo segurou a mão dela. Entrelaçou os dedos firme. O que é NUSS, Sofia? Eu não entro lá sem você. Hoje à noite você não. É a faxineira. Você é a minha convidada de honra, minha parceira e o pior pesadelo deles. Puxou-a para perto, a mão na nuca dela e beijou a testa demoradamente. Um beijo de promessa. Vamos, o show vai começar. Entraram no carro. Eduardo arrancou, cantando peão no asfalto. Não em direção à fuga, mas em direção à entrada principal da mansão. A hora da justiça silenciosa tinha acabado. Agora seria barulhento e brutal. O salão de cristal da mansão Tavares brilhava. 500 pessoas se acotovelavam no espaço. No centro do palco elevado, iluminado por um holofote, estava Rafael Tavares. Vestia um smoking, italiano preto. Ao lado dele, sentada num trono de veludo vermelho, estava Clara, a viúva negra, deslumbrante e aterrorizante. Senhoras e senhores, é com o coração em pedra, sangrando que eu subo aqui hoje. Meu irmão, meu guia, meu herói. Eduardo, a voz de Rafael tremia com emoção fabricada. Clara soltou um soluço alto, perfeitamente cronometrado. A esquizofrenia paranoide não escolhe classe social. Ele lutou, nós lutamos com ele. Mas a escuridão venceu. Mas o show tem que continuar. A construtora Tavares é maior que um homem, é um legado. Por isso, com a bênção da minha amada cunhada Clara e com o apoio do conselho, eu assumo hoje a presidência interina. Aplausos educados começaram. O governador do estado, presente na primeira fila, assentiu gravemente. Clara levantou-se, caminhou até o microfone. O Rafael tem sido minha rocha. O Eduardo teria orgulho em, claro, justiça, porque sabemos que aquela faxineira fugitiva, aquela M, mulher que abrimos a porta da nossa casa, tem culpa no cartório. Ela se aproveitou da doença dele. Ela o levou para a morte. É assassina. Alguém gritou do fundo. Rafael sorriu. Um sorriso contido, de vitória absoluta. Vamos brindar ao Eduardo, onde quer que ele esteja, e ao futuro da Tavares. 500 taças se ergueram, tiritando. Foi nesse momento exato, no auge do brinde, que o som de um trovão digital rasgou o ar. Veio das caixas de som, um ruído agudo de microfonia, ensurdecedor. O som cortou o brinde como uma faca. O que é isso? Técnico, corta isso. Rafael gritou para a cabine de som. Na cabine de vidro, o técnico, um rapaz jovem, estava encolhido no canto, pálido, com as mãos para o alto. Diante da mesa de controle estava um homem alto. O terno C. Enza estava um pouco largo nos ombros magros, mas a postura era de um general. O cabelo despenteado, a barba por fazer e os olhos queimavam com um fogo frio. Eduardo Tavares, ele conectou o celular barato de Sofia no cabo auxiliar da mesa de som. Olhou para o palco lá embaixo através do vidro, viu o rosto suado de Rafael, viu o rosto maquiado de Clara. Hora do show. Sussurrou, deslizou o dedo no fader master, subindo o volume para o máximo e apertou asterisco, pelei asterisco ponto, prime Hélio, cortou a luz, claque. O salão mergulhou no breu total, gritos de susto. Então, na escuridão absoluta, a voz surgiu, Clara,
cristalina, gigante. Com a dose que ele tomou naquele dia, ele deve ter tido um ataque cardíaco no meio do mato. Desmaiou, os bichos comeram. Melhor. Assim, sem corpo, sem autópsia, era a voz de Clara. No palco escuro, Clara congelou. A taça escorregou dos dedos e se espatifou no chão. E a faxineira, a voz de Rafael. Ele no áudio, aquela morta de fome. A gente jogou a culpa nela direitinho. Ninguém vai acreditar numa Maria da Penha analfabeta contra a viúva Tavares, chorando na TV, o salão ficou num silêncio mortal. Vou vender tudo, fatiar a construtora, e eu vou ficar com a casa e o seguro de vida. Um brinde ao fim do Eduardo, que ele esteja queimando no inferno risadas. As risadas deles na gravação ecoaram pelo salão escuro, diabólicas. A gravação terminou com um chiado. Estático, liga a luz. Liga essa maldita luz. Rafael berrava no escuro, a voz histérica. É montagem. É. É mentira. Técnico. Ou vou te matar. Um holofote solitário se acendeu, mas não no palco. O facho de luz branca, forte, cirúrgico, cortou o salão ao meio e iluminou as portas duplas de carvalho da entrada, PR, INC e PL. Ele. Aí estava ele. Eduardo Tavares, o morto, o louco, e ao lado dele, de mãos dadas, estava Sofia, sem uniforme, sem coque, cabelo solto, vestido preto simples, cabeça erguida, é um fantasma. Uma senhora sussurrou na primeira fila, fazendo o sinal da cruz. Eduardo deu o primeiro passo. A multidão se abriu como mar vermelho, recuando, abrindo um corredor largo. Ninguém ousava tocá-lo. Eles caminharam, toque, toque, tocou e ponto asterisco, o som dos sapatos no mármore marcava o ritmo do julgamento. Rafael, no palco, segurava o púlpito para não cair. Segurança, gritou, a voz falhando. Paxotto, seguranças, prendam esse homem, ele é louco. Ele fugiu do hospício. Atirem, se for preciso. 2 seguranças correram em direção a Eduardo. Eduardo nem parou de andar. Apenas leve. Antou a mão livre e apontou o dedo para o chefe da segurança. Um homem antigo da casa, de cabelos grisalhos. Paxotto, disse Eduardo, a voz com o peso de anos de liderança. Se seus homens derem mais um passo, você perde sua aposentadoria, sua honra e sua liberdade. Sai da minha frente. Paxotto parou, olhou para Rafael, espumando, olhou para Eduardo, o homem que pagou a cirurgia da F. Ilha dele ano passado, fez um sinal seco com a mão. Os seguranças pararam imediatamente e baizaram as armas. Paxotto baixou a cabeça em reverência e recuou. Traidores, eu pago você. Rafael gritou, batendo no microfone. Eu dobro o salário. Matem ele. Eduardo e Sofia chegaram ao pé do palco, subiram os degraus devagar, ombro a ombro. Clara, vendo que a segurança não agiria, tentou correr, pegou a bolsa e tentou sair pela escada lateral, tropeçando no vestido. Aonde você vai, meu amor? Eduardo perguntou ironicamente. Calmo, a voz gelada. A festa N. Não era para mim. Você não queria brindar. Sofia se adiantou, bloqueando a passagem. De Clara na escada. A faxineira e a patroa, frente a frente. Sai da minha frente, sua lixeira. Clara bufou, tentando empurrar. Sofia com o ombro. Você não sabe com quem está mexendo. Sofia segurou o pulso de Clara no ar com força. Os dedos de Sofia fecharam como um torno de aço. A senhora não vai a lugar nenhum, Dona Clara disse baixo, olhando nos olhos dela pela primeira vez, sem abaixar a cabeça. A faxina ainda não acabou. Falta tirar o lixo principal. Clara gritou de dor e soltou o braço. E quando, encurralada, voltando para o centro do palco, Eduardo chegou ao microfone que Rafael tinha abandonado. Rafael recuou até bater as costas na parede. Não tinha para onde fugir. Eduardo olhou para a plateia. E os rostos chocados, os celulares levantados. Desculpem o atraso, disse seco. Tive um problema de saúde. Uma intoxicação grave causada por excesso de confiança na família. Enfiou a mão no bolso e tirou o frasco de vidro. Ergueu para a luz do holofote. Arsênico e digitoxina. Uma combinação lenta
dolorosa e indetectável, exames como os de sangue, receitada Clary, piosamente pela minha esposa no meu suco matinal e preparada pelo meu irmão. A intenção era simular um ataque cardíaco. É mentira, Clara gritou, as lágrimas borrando a maquiagem. Ele está alucinando, ele é esquizofrênico, olhem para ele, está magro, sujo. Ele sequestrou essa mulher, Eduardo o ignorou, tirou os papéis amassados do bolso interno do paletó. Aqui está o laudo médico, feito hoje de manhã no hospital universitário com testemunhas da Polícia Federal. Meu sangue está limpo de drogas psiquiátricas, mas cheio de veneno. E aqui sacudiu os outros papéis. A procuração falsa datada de amanhã, que meu irmão ia usar para vender a empresa que meu pai construiu tijolo por tijolo. A plateia começou a vaiar. O murmúrio virou um rugido de indignação. Rafael, vendo o cu. E o jogo tinha virado, perdeu o controle. Você arruinou tudo, gritou, os olhos injetados de ódio. Você sempre teve tudo. O dinheiro, o prestígio, o talento. Eu sempre fui a sombra, o irmão do Eduardo. Você merecia morrer. Eu devia ter te matado com as minhas próprias mãos. A confissão explícita, ao vivo. Rafael olhou para o lado, viu Sofia parada perto de Clara, viu que Eduardo estava a 2 metros, o elo fraco, o motivo de tudo ter dado errado. É culpa sua, rugiu, a baba escorrendo, sua intrometida maldita. Se não fosse por você, ele estaria morto. Correu na direção de Sofia, cego de ódio, com a mão fechada para dar um soco no rosto dela. A plateia gritou, Sofia se encolheu, protegendo o rosto. O golpe nunca chegou. Eduardo foi mais rápido que um raio e interceptou Rafael no meio do caminho, girou o corpo e desferiu um soco de direita, um cruzado limpo, técnico, brutal. O punho de Eduardo encontrou o queixo de Rafael com a precisão de um martelo. Craque! O som de osso estalando foi ouvido até na última fila. Rafael saiu do chão. O corpo girou no ar antes de cair pesado, como um saco de cimento podre, desmaiado no centro do palco. Sangue escorria do lábio partido. Eduardo ficou de pé sobre ele, respirando fundo, o punho cerrado doendo. Ninguém toca nela, rosnou a voz animal. Clara, vendo o amante cúmplice destruído no chão, começou a chorar de terror puro. Ajoelhou-se, juntando as mãos em súplica, arrastando-se até os pés de Eduardo. Eduardo, me perdoa, foi ele. Ele me obrigou. Soluçava, agarrando a perna da calça dele. Eu não queria. Eu te amo. Eu sou sua esposa. A gente ia ter filhos. Eduardo olhou para baixo, olhou para a mulher com quem dividiu a cama por uma década. Não sentiu nada. Nem ódio, nem amor, nem pena. Apenas um vazio imenso. Indiferença, pusou a perna, soltando-se das garras dela com nojo. Guarde as lágrimas para o júri. Clara, você vai precisar de uma atuação melhor que essa para não pegar 30 anos. As sirenes soaram. Lá fora, luzes azuis e vermelhas giratórias invadiram o salão pelas janelas. Viaturas federais pretas. Agentes uniformizados entraram, armas em punho, mãos na cabeça. Todos. Rafael, que começava a acordar, gemendo e cuspindo sangue, foi algemado no chão. Clara foi levantada pelos braços e algemada, gritando que seus advogados iriam processar todo mundo. A porta lateral se abriu. Com um estrondo, 2 policiais traziam alguém. Era Matilde, a governanta, descabelada, vermelha de tanto gritar, ainda enrolada num edredom. Eu conto tudo, gritava para a polícia. Foi a dona Clara. Ela mandou eu deixar a janela aberta. Eu só obedeci. Eu sou inocente. A traição final. Os ratos se devorando, enquanto eram arrastados para fora do palco, sob vaias e flashes. Clara olhou para trás uma última vez. O rímel escorria pelo rosto. Viu Eduardo segurando a mão de Sofia. Você trocou uma dama por uma empregada. Cuspiu o veneno final. Você vai ser a piada da sociedade. Você vai ser um lixo igual a ela. Eduardo pegou o microfone uma última vez. O silêncio caiu pesado. Olhou para aqueles rostos. Na plateia, para a sociedade que Clara tanto valorizava. Olhou para Sofia. Ela apertava a mão dele com força.
os olhos baixos, envergonhada, dama repetiu a palavra de Clara. Ah, você quando? Minha ex-esposa acabou de dizer que ou troquei uma dama por uma empregada. Vocês olham e veem uma faxineira aqui. Alguém que limpa a sujeira de vocês. Alguém que vocês nem olham no rosto. Quando servem o café. Alguém que vocês acham que é invisível. A voz embargou, cheia de emoção. Mas eu vejo a única pessoa neste salão que tem honra. A única pessoa que arriscou a vida, a liberdade e o próprio nome para salvar um homem que não merecia. Um homem que nunca tinha perguntado o sobrenome dela. Sofia corou violentamente, as lágrimas escorrendo. Eduardo levantou o queixo dela suavemente com a ponta dos dedos. O dinheiro não comprou lealdade. O sangue não garantiu amor. Eu precisei perder tudo. Dormir num sofá de mola quebrada numa favela e comer arroz com ovo para descobrir o que é riqueza de verdade. A riqueza não está nesse lastre de cristal. Está na mão que te segura quando você cai no abismo. Ajoelhou-se ali no meio do palco, na frente das câmeras, na frente da elite que desprezava pessoas como Sofia. A plateia soltou o coletivo. Sofia Mendes, disse Eduardo, ignorando o mundo, focado apenas nela. Eu não tenho mais a arrogância de antes. Eu sou um homem quebrado que está tentando colar os pedaços, mas eu não quero colar nenhum pedaço se você não estiver segurando a cola. Eu quero aprender a ser o homem que vó. E viu em mim, mesmo quando eu não era. Você aceita jantar comigo? Sorriu. Um sorriso menino, aberto, que não dava anos. Não aqui, não com essa gente falsa. Aceita comer um podrão na skin. Comigo, como iguais, sem patrão e empregada. Só Eduardo e Sofia. Sofia riu entre as lágrimas. Um riso de alívio, de amor, de vitória. Abaixou-se e o abraçou ali no chão do palco. Aceito, seu bobo. Claro que aceito, sussurrou no ouvido dele. Mas eu pago. Meu Eduardo riu alto. Levantou-se, puxando-a com ele num abraço apertado. Largou o microfone no CH o ponto asterisco. Teu M ponto asterisco. O som seco foi o ponto final. Na sua vida antiga, vamos embora. Desceram do palco. A multidão abriu o caminho novamente. Agora, por respeito, por vergonha, saíram pela porta da frente. O ar da noite estava fresco, limpo. As viaturas levavam Clara e Rafael embora. As sirenes, gritando ao longe, caminharam até o anão velho, estacionado na calçada no meio das Ferraris, Porsches e Mercedes. Eduardo abriu a porta do passageiro para ela, como se fosse uma carruagem real. Deu a volta e entrou no lado do motorista, tirou o paletó chique e jogou no banco de trás. Arregaçou as mangas. E para onde? Chefa, perguntou, ligando o motor engasgado do Fiat. Sofia sorriu, tirando os sapatos de salto e colocando os pés descalços no painel, relaxada e feliz pela primeira vez em anos. Para casa, Eduardo, para a nossa casa. O anão arrancou, soltando um pouco de fumaça. Descendo a colina da mansão, deixando para trás o castelo de mentiras, desceram rumo às luzes da cidade real, onde a vida acontecia de verdade, onde o amor não custava nada, mas valia tudo.